Cumprimento o advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OAB-RJ, também ex-deputado federal e diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Wadi Damush. Wadi Damush, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todas que estão nos ouvindo aí e nos vendo, né, nesse momento. Wadi, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Já há bastante tempo que a gente não conversa no Faixa Livre. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite para a gente falar sobre uma série de temas. E eu não posso deixar de iniciar aqui o nosso papo te parabenizando aí. Você que acabou de tomar posse, Wadi, como diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, indicado pelo presidente Lula, passou lá pela aprovação do Senado Federal. Enfim, obviamente, te parabenizar por essa nomeação e, acima de tudo, o Wadi, te questionar os planos à frente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que é que você já pôde perceber nesses primeiros dias, na sua chegada lá na ANS? Você que assumiu há poucos dias o posto, o que é que você já pôde perceber? Quais os seus objetivos na presidência da ANS, Wadi? Olha, não é uma tarefa fácil. Tá? É um setor gigantesco. Você tem uma ideia, 52 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, né? São inscritos, são beneficiários de algum plano de saúde. É um setor que movimenta anualmente bilhões de reais. O último levantamento aponta aí para uma movimentação de 350 bilhões de reais no ano de 2024. Né? E são contratos, né, que mexem com a vida e a saúde das pessoas. Numa relação de consumo, em geral, né, existe uma assimetria óbvia, né, entre aquele que fornece o bem que o consumidor quer adquirir, ou o serviço que o consumidor quer contratar, e o fornecedor, né, que é detentor do poder econômico. Isso, quando é contextualizado no setor, né, de plano de saúde, essa assimetria aumenta de forma exponencial. Né? Essa vulnerabilidade do consumidor aumenta de maneira dramática, porque, repito, está se tratando da vida e da saúde das pessoas. Você imagina uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento oncológico, tem esse tratamento interrompido porque um plano contratado não pagou o prestador de serviço, aquela clínica ou aquele hospital em que o paciente estava ou internado ou estava recebendo atendimento ambulatorial com a sua quimioterapia, sua radioterapia, medicamentos, enfim. Então, está se tratando de saúde, de vida e de morte. Né? Então, não será uma tarefa fácil, mas, enfim, é um desafio que o presidente Lula me atribuiu, né? Eu aceitei e vou topar o desafio. Importante, muito importante. Eu queria te questionar agora, Wadi, sem dúvida alguma que não é uma tarefa fácil, como você já registrou aqui para a gente. Os planos de saúde no Brasil têm ampliado demais a sua base de clientes diante desse desfinanciamento constante, continuado do Sistema Único de Saúde, infelizmente, o SUS. E por conta disso, muitas dessas operadoras têm tentado se eximir de certas responsabilidades, de arcar ali com determinados tipos de tratamento por conta dos custos que isso produz, naquela velha lógica da mercantilização da saúde que a gente vem observando. Wadi, como é que a ANS, sob sua gestão, vai se posicionar frente a essas operadoras de planos de saúde e o que fazer para que essas empresas atendam com responsabilidade às demandas de tratamentos dos usuários que surgem? Olha só, primeiro, ontem houve a posse solene, chamado, que muitos chamam de posse festiva. Eu já tomei posse já há 10 dias, a posse formal, né? Posse que o presidente assina o documento. Mas ontem eu pontuei, nesse aspecto, que a vida, a saúde, não pode ser tratada como mera mercadoria. Os planos de saúde, eles tiveram uma lucratividade até o primeiro semestre desse ano
isso está medido, isso é dado oficial, de mais de 11 bilhões de reais. Então, tiveram lucro operacional, lucro financeiro, e sempre alegam para que direitos não sejam absorvidos na regulação, ou na defesa de retrocesso de direitos, alegam que terão prejuízos e que isso ameaça a sustentabilidade, o ecossistema, né, do setor, e para, enfim, impor retrocessos ou negar direitos, né? E ontem eu pontuei que todas essas questões têm que ser pautadas pela transparência. Então, os planos vão ter que demonstrar, se a ANS quiser implantar alguma medida na regulação e houver alegação de que isso trará prejuízos irreparáveis que ameacem a sustentabilidade econômica e financeira, né, do setor empresarial de planos de saúde, vão ter que demonstrar. Vão ter que mostrar, é isso que eu defendo, que é o que vai acontecer. Não dá para ficar só no plano da retórica, né? Porque aí isso vira ameaça, né? Vira uma tentativa de contenção pela ameaça da atividade que a lei prevê para o exercício das atribuições da ANS, que é regular o setor, né? O que é regular o setor? Criar regras de prestação de serviços, regras de atendimento, regras que assegurem direitos, regras que assegurem a sustentabilidade econômica e financeira do sistema. Mas, normalmente, quando se defende sustentabilidade, se pensa só no lado das empresas, né? Isso não implante essa medida, senão nós quebramos. Bom, mas e o consumidor? E o cidadão, né? Que muitas vezes empenha 40% da sua renda familiar para ter um plano de saúde e que muitas vezes não funciona na hora que ele precisa, né? Então, eu estou perfeitamente consciente disso e vamos atuar nesse sentido. Quais são as principais questões que põem em conflito? E é um setor altamente conflituoso, desde sempre, não é de agora. Agora aumentou. Essa conflituosidade, nos últimos tempos, tem se agravado, né? Mas ela sempre existiu, né? Entre consumidores e entre planos de saúde. Nosso papel vai ser reduzir essa conflituosidade. Ela sempre vai existir, porque são interesses que muitas vezes se opõem, né? O que o cidadão quer? O que nós queremos, né? Utopicamente, digamos assim. O melhor plano de saúde do mundo, com todos os incrementos tecnológicos, com toda a assistência possível a um preço módico. E o que os planos querem? Um plano de saúde com a menor cobertura possível e com um preço que lhe garanta lucro. Então, nós temos que equilibrar essas aspirações. Nenhuma nem outra são alcançáveis, né? Afinal, nós estamos falando de empreendimento capitalista. Não estamos falando do SUS, né? Então, não tem jeito. São regras. Agora, não dá para ser, digamos, capitalismo selvagem. Não dá para ser você ter um contrato de plano de saúde e, de repente, você recebe uma notificação dizendo que esse contrato está rescindido, né? Isso aqui não pode, né? Você se depara com reajuste, ainda tem isso, né? A inflação do setor é diferente da inflação geral, que nós, como cidadãos, enfrentamos no preço do supermercado, no preço da gasolina, etc. Não, mas... Porque, normalmente, os reajustes dos planos coletivos são superiores à inflação geral, né? Digamos assim. Eles vão ter que demonstrar qual foi a metodologia, quais foram os índices aplicados. É isto que eu vou tentar implantar daqui para frente na ANS. Não estou te ouvindo. Eu estava com o meu microfone fechado, peço desculpas aqui ao Adi também, aos nossos espectadores. Mas é justamente isso, Adi, a questão é justamente essa. Eu acho que são medidas fundamentais aí que vão ser tomadas
pela sua gestão. Eu tenho muitas mensagens aqui chegando dos nossos espectadores, Wadir. Eu vou até colocar algumas aqui na tela. A Giane pergunta aqui o seguinte: senhor Wadir, sou segurada em plano de saúde individual desde 2008 e, como tal, venho notando meu plano por ter o governo o fiscalizando. O plano está de forma crescente desfiliando médicos, deixando os segurados sem opção de escolha. Começamos nossos tratamentos com o médico e somos obrigados a continuar com outro. Pergunta se você pode reparar essa injustiça. Eu queria que você falasse sobre isso, viu, Wadir? Porque a Jane não é a única que faz esse tipo de reclamação, não. Esse é outro problema da regulação, como ela foi feita. A macro-regulação foi feita pela lei. Normalmente, quem estuda o setor, quem teoriza sobre o setor, diz que a ANS pratica a micro-regulação, né? A regulação do funcionamento, né, dos contratos, etc. A macro já foi feita pela lei, Lei 9656, se não me engano, 1998. O que a macro-regulação não fez? E nós não podemos fazer se a lei não fez. A ANS não regula os prestadores, ou seja, a ANS regula a operadora de plano de saúde. A rede credenciada pelas operadoras, o hospital que atende as pessoas, as clínicas que atendem as pessoas, elas não são reguladas pela ANS. Não há regulação. E isto também é um fator de tormento, né? Então, do ponto de vista do contrato, a operadora ela pode rescindir o contrato com aquele prestador, com aquele hospital. Em relação à rede hospitalar, ela tem que oferecer outro hospital, se ela, enfim, descredenciar um hospital que até então fazia parte daquela rede credenciada, ela tem que credenciar um outro hospital com a mesma qualidade, enfim, né, com o mesmo padrão de atendimento do outro. Nem sempre isso é possível, né, porque naquela localidade, fora de uma capital, por exemplo, não existe 2 hospitais do mesmo tipo. Então, tudo isso são problemas, né, que se enfrentam cotidianamente na regulação por parte da ANS. Agora, o descredenciamento, ele pode acontecer. Não há ilegalidade, há um sentimento de injustiça, porque você está sendo tratado por um médico, né? Sobretudo determinadas patologias. Sim. Por exemplo, uma criança autista, né? Que é toda uma complexidade no atendimento, na terapia, está ali já há algum tempo com terapeuta, com médico, e de repente, olha, a operadora descredencia, indica para outra clínica. E isto é um drama. Agora, é legal? É legal. Quando eu digo legal, é legal no sentido, não é legal no sentido de bom, é legal no sentido de que não infringe a lei, né? Então, essas questões são questões que algumas delas, para serem resolvidas de uma forma mais justa, não depende da ANS, vai depender, por exemplo, do Congresso Nacional. Você citou, Adi, essa questão do autismo. Aliás, eu recebi um superchat aqui do Pedro. Obrigado, viu, Pedro, pela contribuição. Ele diz aqui o seguinte: tenho filhas TEA. TEA é a sigla de transtorno do espectro autista. A MIL manda coparticipação que viola resolução da ANS sobre limite do valor. A ação está na justiça. O plano foi cancelado e as filhas delas, as filhas de Pedro, estão sem a terapia. Muito grave isso, né, Adi? Muito grave, né? Muito grave. Essa questão da coparticipação, por exemplo, né? Não é exatamente que, a não ser que o contrato preveja, mas hoje a coparticipação, o que é coparticipação para que as pessoas entendam? Para contratar um plano mais barato, a operadora, né, te oferece, você vai pagar a mensalidade e tem uma tabela aqui, né? Então, os exames que você for fazer, procedimentos que você vai ter que submeter a eles, né? Vai ser cobrado um preço à parte. Além da mensalidade que você paga pelo plano, aí é um plano
na contratação mais barato, você paga um percentual de coparticipação. Esse valor da coparticipação, ele não tem um limite prévio, não. Se não tiver previsto em contrato, a operadora deita e rola. Então, já há, também para que as pessoas entendam, todas as agências, não é só a ANS, todas as agências reguladoras, elas têm que construir a chamada agenda regulatória, né? Essa agenda, ela prevê o planejamento estratégico de regulação, se não me engano, são 2 ou 3 anos, aqui eu não me lembro, são 3 anos, se não me engano. Então, tudo aquilo que a agência pretende inovar na regulação tem que constar dessa agenda regulatória. E um dos itens da agenda regulatória, isso não foi eu que inventei, não, tá? Isso já está na agenda regulatória da ANS, e que eu vou apoiar. Trata exatamente da regulação da coparticipação e da franquia. Por exemplo, você vai se submeter a um tratamento oncológico. Você não escolheu. Não é aquela coisa eletiva. Você escolheu um procedimento. Você tem que fazer, senão você morre, né? Então, não pode cobrar coparticipação disso. Tratamento contínuo, tratamento de doença crônica, como falência renal, hemodiálise, não pode ter cobrança de coparticipação. Então, esse item, eu vou lutar para que ainda por esse ano, ou mais tardar no início do ano que vem, esteja aprovado e passe a integrar o acervo normativo da ANS, né? Agora, é isso, rapaz, é um setor extremamente complicado, extremamente complexo, né? Uhum. Esse hibridismo entre saúde pública e saúde privada aqui no Brasil, que também é uma peculiaridade brasileira, você tem um sistema universal que é aplaudido no mundo todo. Você deve, obviamente, ser jornalista, deve ter visto, por esses dias, semanas, alguns estrangeiros que estavam no Brasil, se acidentaram, foram atendidos pelo SUS, ficaram estupefatos. Estupefatos no bom sentido. Foram atendidos de graça. De graça. E atendimento de boa qualidade, né? Todos elogiando. Agora, o SUS é subfinanciado, isso é um problema crônico brasileiro, enfim. E aí fica essa dialética entre plano de saúde, SUS, plano de saúde, né? Os planos de saúde, muitas vezes, empurrando as pessoas para o SUS, sobretudo quando se trata de tratamento de alta complexidade, joga a pessoa para o SUS, para depois você ter que pagar o ressarcimento, e muitas vezes também não pagam o ressarcimento. Não, né? é verdade. Então, mas eu posso afirmar aqui a todos que estão aqui nos assistindo que nós estamos conscientes de toda essa problemática e vamos enfrentá-la. Não estou dizendo aqui que vamos resolvê-la, estou dizendo aqui que vamos enfrentá-la da melhor maneira possível. O Adi, o Supremo Tribunal Federal ontem, ele iniciou o julgamento de um dos casos mais importantes da saúde na pauta lá da Suprema Corte, justamente o que diz respeito à constitucionalidade da Lei Federal número 14.454, de 2022, que estabelece critérios para a cobertura de tratamentos e procedimentos que não estejam previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. A expectativa das entidades de defesa do consumidor é que o Supremo reconheça a constitucionalidade dessa lei, que dizem garantir a proteção dos direitos dos usuários da saúde suplementar. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator desse processo, defendeu que o judiciário adote critérios mais rígidos para autorizar exceções nos moldes dos aplicados nos casos de judicialização da saúde pública. Ele foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques, enquanto o Flávio Dino apresentou divergências a essa proposta. A sessão de julgamento foi suspensa e a votação deve ser retomada hoje, lá no plenário do STF. São necessários pelo menos 6 votos a favor dessa sugestão do relator para que ela seja aprovada. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse julgamento, como é que você avalia a importância dele para os usuários de planos de saúde e o que é que você espera que o STF decida a respeito desse tema. Essa é outra questão dramática, né? Essa questão da taxatividade, ou seja, os
os planos de saúde só estariam autorizados a cobrir o que está no rol, taxativamente no rol, como se fosse uma lista fechada de compras, né? Fora do rol, não há cobertura. E o setor, sobretudo o setor dos consumidores, entende que o rol é exemplificativo, ou seja, se um novo medicamento, uma nova terapia, um novo procedimento, desde que haja evidências científicas que atestem, né, a viabilidade daquele tratamento, daquele novo medicamento, enfim. E, Anderson, há um conflito aí, por exemplo, que extrapola consumidores versus plano de saúde, entre planos de saúde e indústria farmacêutica. Nós sabemos que a indústria farmacêutica no mundo é uma indústria poderosíssima e que age de forma, muitas vezes, abusiva, né? Preços de remédios que podem quebrar um plano de saúde. Uma pequena operadora, né, ela não suporta ter que arcar com os custos de um medicamento de 30 milhões de reais, de 20 milhões de reais. Então, isso é outro problema. Isso é outra questão que, enfim, essa conjugação entre a agência reguladora, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, né, vão ter que enfrentar. E o Supremo está enfrentando agora nesse julgamento, né? Uhum. Eu acho que o Supremo vai ficar mais ou menos no meio termo, né? Eu, quando estava à frente da Secretaria Nacional do Consumidor, o secretário do Consumidor tem cadeira no CEMED, que é o conselho que trata exatamente dessa questão de preço de medicamentos. Ali eu vi como essas farmacêuticas atuam. As decisões só podem ser por unanimidade. Então, a indústria vem e pede um reajuste de determinado remédio, determinado medicamento, ou está introduzindo um novo medicamento no mercado. Preço lá em cima. E mais, esses preços, no Brasil e na América Latina, são muito maiores do que os preços praticados lá fora, nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu falei, eu vou votar contra. Eu fui alertado, né? Eu era pato novo, talvez a primeira ou segunda reunião. Perfeito, mas você vota contra, inviabiliza a pretensão da empresa, ela vai plantar nas redes, etc., que você está sendo contra o tratamento, né? Está atentando contra a vida, contra a saúde dos consumidores, porque você votou contra. Falei, eu não vou mais participar disso. Bota o suplente aí. Bom, porque... Então, não é uma questão simples, entendeu? Porque nós, como eu te disse, né, vamos nos colocar na situação de um consumidor de plano de saúde. Nós somos os mais vulneráveis. E nós estamos lutando pela nossa vida, pela nossa saúde. Saiu um medicamento novo que pode salvar a minha vida, ou que pode amenizar o meu sofrimento. Eu quero que aprove isso. Só que esse medicamento tem um preço. Então, rapaz, é algo que não é fácil, não. É uma luta ferrenha, uma luta dura. A gente sabe muito bem que esse lobby dos planos de saúde é muito forte aqui no nosso país, lamentavelmente. Os planos de saúde. Os planos de saúde, por exemplo, em relação a esse embate com as indústrias farmacêuticas, às vezes são vítimas. Uma pequena operadora, ela quebra se ela tiver que arcar com os custos. E o que está acontecendo hoje em dia, que é outra movimentação econômica do setor? A verticalização. A concentração de operadoras, essas pequenas operadoras, elas estão sendo absorvidas, né? Essas grandes operadoras estão comprando hospitais, estão comprando clínicas, né? E está acontecendo um fenômeno que a gente chama de verticalização, de concentração, né? Rumo ao monopólio. A quebra das patentes dos medicamentos não seria uma alternativa diante disso que você está trazendo para a gente? Pode ser, é outra briga, né? Isso aí não diz respeito ao ANS, tá? É Ministério da Saúde mesmo. O Zé Serra,
Rapaz, olha, por incrível que pareça, o Zé Serra foi um grande ministro da Saúde. Aliás, o que mostra, né, essa história, não, Ministério A, Ministério B, Ministério C tem que ser ocupado por técnicos. Não, o Ministério tem que ser ocupado pela política. Né? É o quadro político que resolve. E o Serra, independentemente dos posicionamentos políticos dele, o Serra é um sujeito que ao longo da vida foi se bandeando para a direita, enfim. Mas foi um grande ministro da Saúde, né? Criou genéricos, quebrou patentes de grandes empresas. Agora, isso é um embate. O país tem que estar preparado para isso. Mas é uma solução, sim. Né? Uhum. Mas isso diz respeito mesmo ao Ministério da Saúde, isso não diz respeito à ANS. É uma discussão que precisa ser feita, acima de tudo, ainda mais nesse momento onde a gente tem lá os Estados Unidos aplicando esse tarifaço contra o nosso país. Enfim, a gente até discutiu isso aqui no programa recentemente, viu, Adi? Essa necessidade de se quebrar as patentes dos medicamentos como especialista nesse tema. Enfim, Adi, eu vou mudar um pouquinho de assunto. A gente está falando de saúde, a ANS, óbvio, por conta de você ter assumido esse posto como diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas eu queria falar um pouco de judiciário, de justiça, que também tem, esse tema tomou conta do país ao longo dos últimos tempos. Você é advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro. Eu queria falar um pouco sobre esse julgamento histórico que a gente teve lá no Supremo Tribunal Federal na última semana, na sua primeira turma, condenou à prisão 8 integrantes do núcleo crucial do golpismo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria começar pedindo para você, como advogado, enfim, você falasse um pouco sobre o resultado desse julgamento propriamente dito. Você considera as penas estabelecidas a esses réus corretas, coerentes com o que aconteceu no país? Olha, o que aconteceu no país, 8 de janeiro, e nos dias e semanas que antecederam o 8 de janeiro, que há que se lembrar que antes do 8 de janeiro houve atentados terroristas no dia da diplomação do presidente Lula, né, em dezembro de 2023. Houve aquela tentativa de explosão do aeroporto de Brasília, né, um caminhão-tanque estava com uma bomba armada. Podia ter não só matado pessoas em solos, podia ter derrubado aviões. Então, e os acampamentos, né, que ao longo do segundo semestre de 2023 foram levantados à frente, né, das portas dos quartéis, os quartéis do Exército, né, e com o apoio de comandantes, né, desses quartéis. Então, o que aconteceu em 8 de janeiro não tem precedentes em termos de uma ação voltada contra o Estado brasileiro, não tem precedente na história do Brasil. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal respondeu à altura. E aqui eu rendo as minhas homenagens ao Supremo Tribunal Federal. E você sabe, algumas pessoas que estão nos vendo aqui nesse momento, que eu venho sendo, e ao longo da minha atividade como advogado, presidente de OAB e de deputado federal, um crítico veemente da conduta do Supremo Tribunal Federal em determinado período aqui da nossa vida, da história do Brasil. Né? Uhum. Me sinto muito confortável para falar agora. O Supremo realizou um julgamento histórico e ajudou a preservar a nossa frágil democracia. Os ministros do Supremo merecem aplausos. Então, quero aqui. E também essa responsabilidade, porque hoje, rapaz, com esse quadro disruptivo que a extrema-direita está estabelecendo não só no Brasil, como no mundo, e nós temos um presidente da maior potência militar do planeta, de extrema-direita, né? E um sujeito sem qualquer tipo de contenção, faz o que bem entende, faz o que bem quer, fala o que bem lhe vem à cabeça, né? Você cumprir com deveres comezinhos. Qual é o dever comezinho de um juiz? Tem um processo, ele examina o processo, julga e ele profere a sua decisão. A favor, no caso de um processo penal, a favor ou contra o réu. Acabou. Isso é o dever comezinho do juiz. Todos os dias os juízes fazem isso. Então, esse dever comezinho
em relação a esse julgamento, tornou-se um ato de coragem. Ou seja, cumprir com o dever exigiu dos ministros do Supremo uma dose além da conta de coragem. Então, eles merecem aplausos, né? Há tarefas que os ministros do Supremo realizaram, quem deveria estar realizando era o povo brasileiro organizado e nas ruas. Mas, infelizmente, esse fator ele não está em cogitação, infelizmente, nesse momento, né? Enfim, a população não está mobilizada. Esses temas, golpe de Estado, democracia, né? Estado Democrático de Direito, infelizmente, eles passam muito longe do entendimento do cidadão comum, que está lutando pela sua vida, pela sua sobrevivência, pelo seu emprego, né? E por conta também, e aí o Supremo também é responsável por isso. Nos últimos tempos, ou pelo menos até de um tempo lá de trás até um determinado momento, parecia que só existia um crime aqui no Brasil, corrupção. Todos os outros crimes podiam ser praticados. O único que não podia ser praticado é a corrupção. Você vê que o Bolsonaro e os seus defensores toda hora dizem, mas ele não roubou. Como se ele... Primeiro, sujeito que recebe de Pix 32 milhões de reais sem qualquer... Ele declara isso. Qual é a origem desse troço? Eu não vejo o Ministério Público tão ativo na época da Lava Jato, né? Pelo menos não era o meu conhecimento que isso esteja acontecendo. Como é que isso se explica? Então, não roubei, então eu posso praticar o crime que eu quiser, já que eu não roubei. Já que, e repito, não roubei é por conta deles, né? Então, Anderson, essa distorção, ela ainda deixou o seu rescaldo, esse rescaldo lavajatista, na mente das pessoas, né? Aquilo que não é corrupção. Então, o Supremo acabou realizando tarefas que competiam mais ao povo brasileiro. Uhum. E mobilizaram, né? Sem dúvida. Mas, a partir do momento em que o Supremo entendeu a gravidade do que está acontecendo aqui no Brasil e deu essa resposta, foi uma resposta histórica. Rapaz, quando a gente podia imaginar que generais de alto coturno, de alta patente, da elite do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, sentariam no banco dos réus e seriam condenados? É algo que a gente vem clamando desde 1964. Sem né? dúvida. Então, foi um julgamento histórico, num bom sentido da palavra histórico. Sem qualquer tipo de ilusão em relação ao judiciário de classe que a gente tem aqui no nosso país. Mas, de fato, o Supremo exerceu uma função muito importante diante desse julgamento dos golpistas no nosso país. Para a gente fechar, o Alexandre de Moraes foi eleito o vilão pelo imperialismo americano. Uhum. É o sujeito que... Né? Então, isso tem que ser reconhecido. Sem dúvida. Vamos também fazer justiça a quem merece justiça. Isso tem que ser reconhecido. Ele teve muita coragem em fazer o que ele fez. Se valeu de... Eu sou advogado, enfim, e diversos colegas reclamavam dele, métodos, digamos, heterodoxos, não? Mas não tem jeito. Isso foi um processo contaminado também pela política. Não teve jeito. Enfim. É isso, acima de tudo. Adir, para a gente fechar aqui, eu queria só você falasse um pouco a respeito desse... A gente falou da importância do Supremo, mas tivemos aí esse voto divergente do ministro Luiz Fux, um voto muito enfático, inclusive. Levou mais de 13 horas para proferir o voto dele, absolveu Jair Bolsonaro, que é considerado aí o líder dessa organização criminosa, enquanto condenou o tenente-coronel Mauro Cid, o delator do processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse voto do ministro Luiz Fux, que imagem ele quis passar nesse julgamento. Você conhece esse personagem aqui do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse rapidamente aqui sobre o ministro, especialmente o que levou, na tua avaliação, a esse voto divergente dele. Mas olha só, entre nós, no mundo do direito, né, tem não é exatamente um ditado, mas uma ideia, uma concepção de quem precisa demonstrar inocência não precisa de 14 horas de voto
ou de uma tese de doutorado, né? Uma sentença transformada em tese de doutorado. A inocência, ela se traduz em poucas linhas, em poucas palavras, né? Um voto absolutamente incongruente, né? Absolutamente incongruente, né? Ele não se sustenta de pé. Se o Fux tivesse absolvido todo mundo, né, seria mais coerente. Agora, ele selecionar Mauro Cid, se não me engano, Braga Neto, que eram comandados, né? Ou seja, eles tramaram o quê? Um golpe contra o Bolsonaro? Isso não se sustenta de pé, né? Foi um voto que efetivamente, esse sim, também vai entrar para a história, mas vai entrar para a história no sentido absolutamente negativo, de como um ministro de uma corte constitucional não deve proceder. Né? Acho que mais à frente esse voto vai ser esmiuçado aí pelos historiadores, pelos analistas do direito, pelos jornalistas, né? Mas é um voto absolutamente, ele não se sustenta de pé. Né? Repito, se ele tivesse inocentar todo mundo, seria mais coerente. Agora, selecionar ali essas personagens para condená-las e absolver o maior beneficiário do golpe, que era o Bolsonaro, isso não tem cabimento. É isso, é estranho, né? Você acha que o Fux pode ter algum tipo de interesse político em relação a esse voto? Há quem diga que ele quer concorrer ao governo do Estado, ou ao Senado Federal no futuro, enfim, está com 72 anos, daqui a 3 anos ele deixa lá o Supremo Tribunal Federal e há quem diga que ele deve concorrer a um cargo eletivo aqui pelo Rio de Janeiro. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Você conhece ele? Você tem alguma história com o Fux na época que você era presidente da OAB, Odd? Eu não era mais presidente da OAB. Eu tinha acabado de deixar o cargo, meu mandato tinha vencido. E ele queria emplacar a filha numa lista de quinto da advocacia no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso. E se passava muito ali uma ideia, algo distorcida, de que eu continuava mandando na OAB, embora não fosse mais o presidente. E assim, enfim, e com base nesse tipo de entendimento, ele me procurou pedindo apoio para a filha, o que eu neguei. Primeiro, não era uma presidente da OAB. Segundo, que eu achava que ela não... Uma moça de 35 anos. Aliás, quando ele me pediu isso, ela não tinha nem 35 anos ainda, que é a idade que você mínima, pode... né? A idade mínima para você pleitear um cargo no Poder Judiciário. Uhum. E, obviamente, ele não gostou, né? E eu disse claramente, se eu fosse o presidente, ela não teria entrado, mas acabou entrando. Então, minhas relações com o ministro Fux enfim, não são boas relações. Aliás, eu diria que eu não tenho qualquer tipo de relação com ele. Né? Agora, quanto à verdadeira motivação do voto dele, até não vou me aventurar, porque eu não sei. Né? Não. E até por treinamento profissional, a gente fala sobre o que a gente está vendo. Sem dúvida. Se trata de política judicial. É uma decisão absolutamente despropositada, né? Incongruente, incoerente, não se sustenta de pé. Né? É isso. E, acima de tudo, alinhada com os interesses da extrema-direita do país. É isso que chama a atenção e é isso que mais nos preocupa diante desse personagem que se mostrou aí um defensor do bolsonarismo. O que o pessoal que está nos vendo acha, mas vamos lá. Os Estados Unidos caçaram o visto de 9 ministros, se não me engano, né? Uhum. Menos 3. Os 2 indicados pelo Bolsonaro, lá, foram indicados pelo Bolsonaro. Então, em tese, estão alinhados lá com... Agora, o Fux, né? Rapaz, alguém aqui ouviu da boca do Fux uma palavra de solidariedade aos ministros
E acho que, moralmente, ele deveria ter aberto mão do visto, né? Olha, eu também não me sinto atingido, porque a corte foi atingida, né? E, no entanto, não tugiu nem mugiu, como se dizia antigamente, né? Foi uma ação institucional, acima de tudo, estadunidense contra a Corte Suprema E que do nosso deveria ter tido uma reação institucional de todos país. os ministros, É né? isso. É Olha, isso. mexeu com um, mexeu com todo mundo, né? Não é assim que a gente, né? Mexeu com ele, mexeu comigo. Mas Enfim. isso Pode dar mostra luz. o perfil de determinadas personagens, né? Perfil ético-moral, enfim. Exato. Pode dar, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez, parabenizar por esse cargo como diretor-presidente da ANS, te desejar mais uma vez sorte. Sempre que tiver alguma pauta, alguma questão, a gente vai te procurar para a gente conversar a respeito dos temas importantes que a ANS trata aqui no nosso país. Obrigado mais uma vez, parabéns e um grande abraço. Grande abraço, um bom dia aí a todas e todos. Estou sempre à disposição. Toda vez que chamado, comparecerei. Obrigado, Adi. Um abraço a você. Até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com o Adi Damush. O Adi Damush, que é advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS,